Gravação iniciada, presidente. Ótimo, então iniciando a sessão do dia 12, período da tarde. Vamos continuar onde a gente parou, seguindo a ordem da pauta. O processo agora é o item 85, do Cleberson. O item 85 tem como recorrente Hernani Carione. O item 85 ao 91 são 7 processos do mesmo recorrente. Vou confirmar ao longo, mas pelo que me recordo, é o mesmo assunto, apenas mudou o ano calendário. Eu procurei fazer um voto que abrangesse todos, né? Mas confirmamos aqui. Nesse caso do item 85, que é o final 2013-99, o ano calendário é 2010. Então, na origem, é uma revisão de lançamento, com emissão de notificação, que a fiscalização tributária apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. O pedido de retificação foi indeferido. Essa análise é feita pela própria unidade de lançamento. Aí interpôs, então, a impugnação para a DRJ. Essa impugnação foi considerada improcedente e apresentou recurso. E, basicamente, a questão aqui que tem que ser apreciada é que o recorrente alega que ele é beneficiário de uma decisão judicial que lhe conferiu o direito de reduzir a base de cálculo da complementação da aposentadoria proporcionalmente às contribuições que vertidas no período de janeiro de 89 a dezembro de 95. Quando vigente as disposições da Lei 7.713. Então, aquele período em que a contribuição havia incidência, né, de imposto de renda, depois foi considerado que não caberia a dupla incidência, né, das contribuições que o ônus foi suportado pelo próprio beneficiário. Então, eu digo aqui na admissibilidade que, nesse caso aqui, não são todos, se eu me recordo, mas nesse caso aqui, por exemplo, o contribuinte interpôs uma petição denominada recurso especial. Eu digo, então, que é equívoco, é patente o equívoco da parte, né? Haja vista que o instrumento adequado é o recurso voluntário. Não obstante, inclusive, ele trouxe paradigmas, né? Só que, não obstante, cabe aproveitar como recurso voluntário com base no princípio da instrumentalidade das formas, boa-fé processual e direito à ampla defesa. Então, eu estou aqui conhecendo o recurso em que pese, nesse caso aqui, e parece que mais em um ou outro do lote de 7, ele interpôs um recurso especial, inclusive com paradigmas. Naturalmente, o paradigma que ele trouxe não era, um dos paradigmas não era dele, né? Eram 2 paradigmas distintos. Ou um paradigma é da decisão da DRJ, agora não me recordo. Bem, admitido o recurso, aqui justificado, eu saliento que o julgamento é conjunto com 7 processos, 85 a 91, de modo que, para evitar decisões, né, incongruentes, já que eles têm como base as mesmas razões de defesa e idênticos elementos de prova. Às vezes, um determinado elemento, uma folha de uma decisão no processo, algo assim, ela está somente num ou 2 dos processos,
Então, eu analisei tudo em conjunto, de modo que possa fazer um voto único, né? Aí, quando for o caso das folhas não estarem no processo específico que ele está julgando, eu cito o processo que pode ser consultado a folha, que será um desses 7, né? Então, vamos lá. A matéria do apelo diz respeito à omissão de rendimentos recebidos da Fundação Sistel de Seguridade Social. A petição diz, exterioriza o inconformismo com a interpretação administrativa sobre o alcance do direito reconhecido em ação ordinária, conjugado com os efeitos de decisão de mandato de segurança, relativamente aos rendimentos recebidos em entidade de previdência privada. Então, nós temos aqui já uma ação ordinária e também temos uma ação de segurança. São 2 ações judiciais. O contribuinte afirma que lhe foi garantida a isenção de imposto de renda sobre uma parcela dos seus provimentos de aposentadoria, de forma proporcional aos aportes vertidos pelo participante ao Fundo de Previdência Complementar, durante a vigência da Lei 7.713. Na verdade, durante a vigência, a lei continua vigendo ainda, né? A vigência dos dispositivos, das normas correspondentes a essa matéria. Pois bem, a pessoa física impetrou o mandado de segurança, autuado sob um número tal, distribuído lá na Vara Federal, 4ª Vara Federal de Florianópolis, no qual pleiteou a suspensão parcial da exigibilidade do imposto de renda, sobre os valores da complementação de aposentadoria, correspondente às contribuições que recolheu ao Fundo de Previdência no período de 89 a 95, na qualidade de empregado, participante. Em primeiro grau, o impetente obteve decisão favorável, modificada posteriormente quando a apelação da Fazenda. Por unanimidade, foi dado provimento ao apelo da União e remessa oficial, julgado prejudicado o apelo do impetrante. O acordo transitou em julgado em outubro de 2001. Isso eu fiz consulta processual, além das páginas que tem aqui no processo, mas eu fiz a consulta processual, é pública, pode ser feita lá no Tribunal da 4ª Região. E aí eu trago aqui a ementa do acordo proferido pelo Tribunal, TRF 4, que ele modificou, né, a decisão de primeiro grau. Tá? Então está aí transcrita a ementa. No que tange ao ano calendário do presente lançamento, o contribuinte não estava amparado por tutela antecipada na ação de segurança, essa que foi mencionada, tendo em conta a reforma da sentença em primeiro grau. O apelo recursal é omisso e não contém elementos para contradizer esses fatos. Como se diz, a decisão denegatória do mandado de segurança não faz coisa julgada contra o impetrante, nem impede o uso de ação própria. É matéria sumulada pelo Supremo. À vista disso, o que o contribuinte fez? Ele ingressou com uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária acumulada com repetição de débito. Contra a União, no ano de 2003, conforme o número que eu estou trazendo, na Vara Federal de Florianópolis, também, com o objetivo da não incidência do imposto de renda sobre a complementação da aposentadoria recebida daquela entidade de previdência privada. O pedido foi julgado procedente com trânsito em julgado, para afastar a incidência do imposto de renda sobre o valor correspondente às contribuições que recolheu no período de 89 a 95, mediante dedução da base de cálculo do tributo incidente sobre as prestações do benefício de aposentadoria complementar. No procedimento de execução de sentença, novamente o contribuinte procurou estender os efeitos da decisão judicial para atingir todas as prestações futuras da complementação de aposentadoria, com base na fixação de uma proporção para a redução da base de cálculo do imposto. A pretensão do contribuinte foi expressamente rechaçada pelo TRF4, no julgamento do agravo de instrumento, no ano 2007, interposto pela Fazenda. Para melhor avaliação, reproduz a ementa dessa decisão. Aí essa ementa já está num outro processo, que eu trago as folhas, mas é um processo também que está sendo julgado. E daí copio também trechos do voto condutor desse acordo
do agravo de instrumento mencionado. Está transcrito o trecho que interessa aqui para a nossa análise. Os embargos de declaração restaram acolhidos, tão somente para fins de pré-questionamento. Por sua vez, o recurso especial não foi admitido, transitado e julgado a decisão do agravo. Está também no outro processo as folhas. Então, como restou explicado no acórdão de primeira instância, o acórdão de primeira instância, aqui me refiro ao processo administrativo, né? Ora recorrido, o crédito relativo às contribuições vertidas no período de 89 a 95, reconhecido pelo Poder Judiciário, para efeito de apuração da base de cálculo do imposto de renda, incidente sobre os proventos de aposentadoria complementar, foi integralmente aproveitado na execução da ação ordinária, no cumprimento da sentença. Não havendo, em contrapartida, prova de haver saldo remanescente, passivo de utilização na esfera administrativa. A decisão judicial na ação ordinária reconheceu tão somente o direito à repetição do indébito no imposto de renda, no exato limite das contribuições efetuadas no período, cujo ônus tenha sido exclusivamente do participante, com a devida correção. É dizer que o valor das contribuições recolhidas deveria ser abatido da complementação da aposentadoria recebida, mês a mês, até se exaurir o direito creditório. Aliás, o exequente promoveu a execução do título judicial contra a União, ao seu tempo e modo, tendo reconhecido expressamente, o exequente reconheceu expressamente a satisfação integral da obrigação lá do processo, né? Reconhecido no processo. Ao contrário do que afirma o recurso, o lançamento fiscal e a decisão administrativa em primeira instância não transgridem o conteúdo e os efeitos do provimento judicial, acobertado pelo trânsito em julgado. Como visto, a decisão judicial certificou a impossibilidade de nova incidência do imposto sobre os valores já tributados. Ao contribuinte não foi assegurada isenção sobre a parcela devida a título de complementação da aposentadoria no percentual de 20,25%, ou qualquer outro, capaz de se prolongar no tempo enquanto permanecer recebendo seus proventos. Não se mostra apropriado cogitar da não incidência do imposto de renda sobre o benefício previdenciário, porque o saldo acumulado não é resultado apenas das contribuições vertidas ao plano de previdência, mas também compreende os aportes realizados anteriormente, além de contribuições recolhidas pelo patrocinador e ou empregador. Nos planos de previdência, a reserva matemática é formada com retorno líquido oferido com as aplicações dos ativos ao longo do tempo, confirmando que a renda do participante não representa mera devolução ou simples resgate de contribuições pagas, destituído de acréscimo patrimonial para o beneficiário. Por isso, é inviável estabelecer uma equivalência obrigatória entre os valores recolhidos pelo participante e seu futuro benefício previdenciário, numa relação de proporcionalidade entre aportes financeiros e patrimônio acumulado. Saliento que, a partir do ano de 96, com o advento do artigo 33 da Lei 9.250, restou alterada a sistemática de incidência do imposto da pessoa física e a legislação passou a tributar o valor recebido da entidade privada e o resgate das contribuições na fonte e na declaração de ajuste anual. Exatamente aí porque vai toda a discussão de devolução, né, até o final de 95. Na hipótese de falta de retenção pela fonte pagadora, do imposto que tem a natureza de antecipação após a entrega da declaração da pessoa física, e o contribuinte não tendo submetido os rendimentos à tributação, o imposto é exigido dele mesmo, né? Mais acréscimos legais. Para o ano calendário 2010, que é o que nós estamos, os proventos de aposentadoria complementar recebidos da Fundação Sistel devem ser tributados na sua integralidade, tal como especificou a notificação do lançamento. Então, estou negando o provimento. Como pode ter percebido, a questão de fundo, ela, se fosse resumir, ela envolveria o contribuinte entende que tinha um provimento judicial que concedia a ele, até o esgotamento do pagamento da Previdência,
que parte desse valor estaria isento, que seria uma parte que ele calculou, que seria proporcional ao que ele recolheu. Quando, na verdade, a decisão judicial, e depois eu justifico aqui com a própria estrutura de um plano de previdência, ela disse não, você tem direito a devolver o que você pagou um imposto incidente em duplicidade, tanto na entrada, na saída, e não simplesmente ter um valor até indefinido. Ou seja, quando exaurido esses recursos em duplicidade, acaba o direito creditório do contribuinte. É basicamente isso a discussão aqui, né? Aí, presidente, confirmando, então, o 86, nós somos 85, o 86 é no calendário 2009, o 85 é o ano calendário 2010, o 87 deve ser o ano calendário 2008, o 88, ano calendário 2007, 89, ano calendário 2006, 90, ano calendário 2005, e, finalmente, o 91, ano calendário 2004. Evidentemente, esses 7 anos calendários não foi uma fiscalização única, né? Mas todas elas respeitaram o prazo decadencial e fizeram o levantamento da mesma natureza, né? Algumas, por exemplo, o item 91, identifiquei aqui o 91, o 91, na origem, também teve glosa de compensação, porém o contribuinte não recorreu. Então tem esses pequenos detalhes, talvez de um e outro, mas que não são relevantes aqui. A questão que é trazida aqui, o recurso voluntário, que deve ser apreciada pelo colegiado, é essa que eu relatei nesse processo, extensivo aos demais. Então, todos, a decisão é para negar provimento. Esse é o voto, presidente. Para mim está ótimo. Posso fazer uma sugestão? Só na hora que você fala nos planos de previdência, acrescenta um complementar ou privado aí. Qual o parágrafo? Quando eu falo da reserva matemática. Quando eu falo da reserva matemática, tá? Nos planos de previdência privada. Ou complementar, como você preferir. Não, eu posso falar privado, tá? É porque na Previdência Social é outro tipo de... Não, sim, público é outro tipo, Mas porque Mas é só preciosismo. Não, é preciosismo porque eu estou falando todo num contexto do plano privado, né? Né? Então, realmente eu não achei que não ia ter mais, eu posso acrescentar nos planos. Porque até em cima está a previdência privada no outro parágrafo, acho que foi por isso que eu não deixei privado. Mas é isso, esse plano privado realmente, que é o modelo, esse modelo que eu expliquei é para o plano privado, com certeza. É isso aí. Alguém tem alguma pergunta? E ele já recebia muito antes de 2004? Já vinha recebendo, né? Não tinha mais crédito, né? Já tinha sido exaurido, a própria ação judicial falou que foi. Isso, a própria ação exauriu. Então, acho que exauriu 2002 ou 2003. Quando chegou 2004, já não tinha crédito mais. Não tinha mais, não tinha mais crédito. Não tinha mais valor a receber que relativo a esses pagamentos. Só que, como eu disse, para ele não é uma questão de crédito, para ele era uma isenção até ele não receber, deixar de receber, falecer, acabar as reservas. Ele pensou desse jeito, só que desse jeito escapa, né? Contrário a como se forma a reserva matemática.
Bom, Raide. Acompanho. Pinheiro. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário do item 85 até 91. Certo? Né? Bom, seguindo a sequência aí, então agora é o item 92, é meu, Augusto Portugal. Agora é a omissão de rendimentos. Qual que é? 92. 92. Aqui foi uma reclamatória trabalhista, onde o contribuinte alega que ele recebeu parte do valor lá, ele alega na impugnação que os rendimentos foram considerados omitidos são de FGTS e juros sobre FGTS, isento de imposto de renda. A DRJ manteve o lançamento. No recurso, ele pede que, a respeito ao princípio da verdade material da informalidade do processo judicial, sejam aceitas e recebidas as provas anexadas nesta fase do processo. Só agora que ele juntou essas planilhas de cálculo do contador, onde estão definidos os valores devidos ao contribuinte. Ele não juntou peça judicial, não. Os valores passaram por várias atualizações até a realização do pagamento. Informa que a petição de acordo judicial foi despachada diretamente com o juiz, imediatamente após tem-se a ata de audiência realizada no mesmo dia, para homologação do acordo. Entende estar claro que o valor de R$ 59.989 é relativo à FGTS, conforme planilhas do contador. Acrescenta que o acordo foi homologado os exatos termos e valores apontados pelas partes acordantes, conforme tabelas que apresenta. Demonstra receber os valores tributáveis e não tributáveis. Estes são do que ele alega que é FGTS. Explica que a empresa não informou como deveria a Receita Federal os dois valores de forma discriminada, induzindo a erro. Informou que pagou ao empregado o valor total, o que não é verdade. Este é o valor total do acordo, englobando, inclusive, o valor que ele alega que é de FGTS. Então, a Lígia aqui é basicamente parte do valor recebido, onde ele alega que é isento porque é verba de FGTS. Afirma que informou corretamente os valores na sua declaração, requer seja tornada sem feita a notificação, e as folhas 45 e 80 ele juntou os documentos relativos à ação trabalhista. Admissibilidade. Eu admito no mérito. O que está em vermelho eu vou tirar, tá? É só uma observação que eu pus para não esquecer. O contribuinte insiste na tese que o valor que recebe de FGTS é isento de imposto de renda. Dá para ver que esse valor, que ele alega que foi FGTS, na planilha do contador realmente está escrito lá que é FGTS. Da planilha do contador. Bem, aí eu cito a Lei 7.713, onde está dito o seguinte, que a indenização a aviso prévio pagos desse pedido de rescisão de contrato de trabalho está limitada por lei, bem como o montante recebido dos empregados, diretores, respectivos beneficiários, referente a depósitos de juros de correção monetária acreditados em contas vinculadas, nos termos da realização da FGTS. A partir da Lei 9.491, que deu nova redação a 8.038,90, o valor relativo ao FGTS apurado em reclamatória trabalhista não pode ser pago diretamente ao empregado, devendo os créditos ser depositados na conta vinculada. Cito aí o artigo 26. No presente caso, os valores que constam no acordo foram integralmente e diretamente pagos ao empregado, não tendo o juiz determinado qualquer depósito em conta vinculada do FGTS. Nos termos da legislação destacada, somente os valores depositados em conta vinculada da FGTS são isentos do imposto de renda. Nos documentos apresentados, não há decisão judicial determinando o depósito do FGTS ou mesmo discriminação do valor pago a esse título, atribuindo-lhe isenção. Foi só um acordo sobre o valor total. Não há indicação de qualquer valor que seria isento de imposto de renda. O comprovante de rendimentos discrimina o total recebido como rendimento tributável. Sendo assim, o valor integral foi diretamente pago ao empregado e não há determinação judicial no sentido de isentar parte dele do imposto de renda. Não há como dar-lhe outra natureza, como quer o recorrente. Então, eu nego provimento. O vermelhinho aí eu vou excluir, tá? Eu só deixei para eu lembrar que o valor realmente, na planilha, bate com o que ele deixou de declarar como rendimento tributável. Então, basicamente foi isso. A fonte pagadora informou o total recebido e ele, na hora de fazer a declaração dele, ele tirou a parte que ele entendia que é isento, porque ele entende que é FGTS, que não é tributável. É isso. Perguntas? Cleberson. É interessante que
o modo como eu recebo, muda a natureza jurídica? Não, é porque... Não, mas não tem discriminação que isso é FGTS. Isso é um documento particular, é? É a planilha do contador que ele diz. Que é o contador, ele diz que é o contador judicial. Ele diz que é. Tá, os documentos foram juntados na página... De fato, a isenção fala em depósito em conta vinculada, né? Uhum, levar a letra E. Então, se eu pago direto, isso não é FGTS, teoricamente. E quando eu recebo esse valor... A decisão judicial não fez menção a FGTS. Não Tudo fez. bem, foi um acordo, entendeu? Mas foi um acordo e mandou pagar aquele valor integral para ele. Não falou que aquilo era indenização, que aquilo era FGTS, que aquilo deveria ser depositado. Então, eu não tenho uma ordem para isso. Eu não tenho como falar que isso aí é exatamente o FGTS. O acordo não esclarece a natureza jurídica do pagamento. A natureza jurídica está na tabela depois, dos cálculos. Uhum. Só como o título da verba. É isso. Isso. Não, se o acordo não esclarecesse, mas o valor fosse exato... Só que o acordo geralmente ele reduz o valor, né? Talvez, né? Mas também não há essa prova, então, né? Que é FGTS. É isso. Não. E todo o rendimento foi informado como tributável. Ninguém separou nada. Quem separou foi ele. E o único documento que ele traz para falar que essa parte é FGTS é essa planilha aí. Mas ela ostenta parecer ter sido retirada do processo judicial ou não? O processo não está abrindo aqui. Eu teria que olhar de novo, não lembro. Porque no acordo pode ser que ele tenha sido, a empresa tenha sido condenada a pagar o FGTS que não pagou, né? Pagar diretamente. Não, integral. No acordo não faz menção. Não discrimina a parcela, só tem um valor cheio, global. Mas doutora Andréia, esse FGTS pode ser pago para a pessoa diretamente? Eu não sei não sei informar. Porque assim, não foi depositado o FGTS, perfeito. Várias situações pode acontecer isso, né? Até no reconhecimento do vínculo. Uhum. Mas a dúvida é se poderia, então, porque o FGTS, a princípio, ele tem uma conta individual, né? O FGTS tem uma conta própria, né, individual. Eu não sei se, deixando de pagar, se poderia pagar diretamente. Eu imagino que pode, porque se tem esse acordo e tem uma planilha judicial que diz que uma determinada parte é FGTS, estou partindo do pressuposto de que pode. Eu realmente não sei isso. Mas a decisão deveria discriminar a verba que é tributável e que não é. E ela não discriminou. E a planilha, para mim, não é uma decisão. Ela vai subsidiar a decisão. Mas a planilha não é de um contador judicial, né? Mas a planilha pode atribuir natureza jurídica à verba, tem que ter um ato anterior, do qual ela decorre. Tem um documento aqui falando fundo de garantia por tempo de serviço. Agora o valor é diferente, 22 mil. Mas aí sofreu várias atualizações. Eu custei a chegar naquele valor que eu pus lá na parte vermelhinha. Isso aqui, aparentemente, é um data do cálculo, é um documento da própria justiça. Creio eu. Folha 56, eu acho. É 56. 56? Não, 50 mesmo. A gente foi fazendo um tanto de planilha, custei entender esse negócio aí. Aí tem coisa que está manuscrito. Tem coisa que está elegível.
a decisão tinha que separar, eu não posso me basear na planilha. Porque se a planilha chega no valor devido, aí eles fazem um acordo que pode não ter nada a ver com o valor que está na planilha. Só que eu não me recordo. Na Previdência tem esse detalhamento, né, do acordo, né? Mas no imposto de renda, eu não me recordo se tem algum, como é tratado isso, né? Porque, a princípio, esse FGTS, seria acréscimo patrimonial, né? Teria um acréscimo patrimonial. É só que a legislação ela pode isentar, né? Pode entender que isso é uma indenização, nessa ideia que de indenização material pela perda do emprego, só que o FGTS não estaria relacionado à perda do emprego, seria decorrente, tirando a multa, né? Seria na própria relação de trabalho, né? Seria como um adicional aí que se ganha mês a mês. Podia não existir e a pessoa ganhar 8% a mais de salário. Podia, exatamente. Doutora Miriam, essa tabela trata do FGTS, é a da Folha 73? Olha, teve tanta tabela. Ele chega no final, eu falo... olha a parte vermelhinha. Eu falo... Loja TS... Termo de conciliação de folha 79. Deixa eu ver. Parece que eles vinham fazendo cálculos para executar. Daí o que aconteceu? Teve o acordo. E o acordo simplesmente fala valor total devido de tanto. Não discrimina. Não discrimina nada. Não. Mas o acordo foi no valor menor do que o efetivamente devido? Eles reduziram o montante total? Como que foi? Isso eu não sei, não. Tem que olhar. É muita coisa para lembrar. Não, acho que não, porque ele declarou 59 mil. Não sei. O seu valor só do que ele alega que é FGTS. 731 mil. É o total. 731.859. Doutor Rodrigo, o senhor se lembra se tem um artigo que fala sobre casos de acordo? Eu estou vendo aqui estou tentando ver algo que seja relacionado a acordo judicial e pagamento da verba da FGTS. Aí eu achei aqui, basicamente são coisas da ação trabalhista, e realmente aí eu achei um julgado aqui, que ele cita inclusive que se o empregador não depositar na conta vinculada, ele pode estar sujeito a pagar 2 vezes o FGTS. Então, estou entendendo que tem uma previsão legal que esse FGTS teria que ter pago nessa conta aí, separado. Mas aí, como é que vai diferenciar no caso, se é um FGTS que ele recolheu errado, aí seria prova do contribuinte, não é? Deixa eu reler o voto aqui. Para mim, eu não tenho prova nos autos para falar que isso aí é efetivamente FGTS. Por isso que eu neguei. O valor que ele fala que mas pela sua argumentação aqui, dá a entender que a senhora está concluindo que se trata de valores de FGTS pagos diretamente. Pelo texto eu tive essa impressão, agora relendo. Não, pelo contrário, eu falo que não tendo juiz determinado qualquer depósito em conta de FGTS. Então, somente os valores depositados seria nos documentos apresentados, não há decisão judicial determinando depósito, ou mesmo
discriminação do valor pago a esse título. A esse título. A título da FGTS. A esse título. Deixa eu localizar essa parte aqui, onde está no texto. Na última página, terceiro parágrafo de trás para frente. Tá, achei. Eu falo que não tem discriminação, diz aí. E se eu não tenho, eu não posso falar que é. Querem pensar nisso daí? Não, pago a esse título, eventualmente, diretamente ao contribuinte, né? Nos documentos, não há decisão judicial determinando o depósito de FGTS ou mesmo discriminação do valor pago a esse título. Mesmo que fosse pago direto para ele, não há discriminação. A esse valor isenção, não há indicação de qualquer prova que seria isento do imposto de renda. Tá. Agora eu entendi, mas na primeira vez que eu li, eu não tinha entendido e captado essa ideia. Mas agora você entendeu, né? Entendi. Beleza. É isso. Eu não tenho prova que isso aí é FGTS, não tenho, então para mim não é. Pronto? É claro que era devido ao FGTS nessa ação, né? Mas ela deu uma conciliação, né? Não sei se foi pelo valor total, se foi pelo valor o acordo, não sei. Tem a dificuldade de saber quanto seria esse FGTS, né? Uhum. Realmente, mas que é devido ao FGTS, Bom, eu vou acompanhar seu voto, presidente. Então tá. Aí, Edson. Eu acompanho. Acompanho também. Acompanho. Por unanimidade, negar provimento. O 93 foi retirado de pauta. 94, meu também, Mauro Magalhães, deixa eu ver. É outro também que é ação judicial. Não. Isso aí é por suplementar a promoção de rendimentos. E foi compensado por sentido na fonte. Na impugnação, o contribuinte alega que, ao fazer a declaração notificadora, incorreu em erro em relação às fontes pagadoras, ao advogado, deixando de constar as fontes pagadoras anteriores e informando proventos da Câmara Municipal de Vanderlei que não ocorreram. Então, ele apresentou uma primeira declaração, depois ele faz uma retificadora que ele exclui aquelas e inclui uma outra que não existiu, é isso que ele diz. Alega que na declaração inicial informou-os das fontes pagadoras, Prefeitura de Cristópolis e Secretaria de Educação. Ao fazer a retificadora, foi apresentada a Prefeitura de Cotegipe, foi acrescentada a fonte pagadora, e de forma equivocada a Câmara de Vanderlei. Depois de constatar a declaração retificadora, as fontes pagadoras originalmente informadas, deixou depois. A DRJ manteve o lançamento. No recurso, ele diz que na impugnação esclareceu as divergências. E reconheceu a diferença no valor de 657, recolhendo o tributo correspondente. Afirma que a relatora da Corte de Impugnação deixou de apreciar os argumentos apresentados. Alega que não se discute a incidência de imposto. O pleito limita a apreciação dos esclarecimentos prestados, acobertados pela documentação juntada aos autos não apreciados pelo julgador de primeira instância. E pede para anular. Bem, recurso admitido no mérito. No presente caso, a corrente insiste na tese de erro na declaração e admite que deixou de informar na DPF retificadora que serviu de base para o lançamento as fontes pagadoras cujos rendimentos foram considerados omitidos. São as duas que estavam na primeira que ele substituiu. Aí eu cito a legislação que a declaração retificadora substitui integralmente a primeira. Como se observa a partir da leitura dispositiva produzida, a declaração retificadora substitui integralmente a original, inclusive em seu resultado final. Deste modo, a declaração original não pode produzir qualquer efeito sobre a retificadora, uma vez que foi substituída, ou seja, cancelada pela retificadora entregue. Assim, independentemente dos valores indicados na declaração cancelada, a não inclusão dos rendimentos recebidos da declaração retificadora caracteriza omissão, como indicado na notificação de lançamento, a ensejar o lançamento de ofício de imposto e multa de 75% e juros. Desta forma, constatada a omissão dos rendimentos da declaração retificadora, fato confirmado pelo contribuinte, o resultado do julgamento da DJ somente poderia ser no sentido de considerar improcedente a impugnação.
Em que pese a decisão recorrida não fazer menção aos rendimentos que o contribuinte alega que não ter recebido, mas declarado da Câmara Municipal de Vanderlei, tal fato não me impõe a declaração de nulidade da decisão de primeira instância, vez que tal rendimento não era objeto do litígio. Aí eu acrescentei esse parágrafo em amarelo, porque ele fala que isso aí ele informou errado, que ele não teve esse rendimento dessa Câmara de Vanderlei. E aí eu estou na dúvida se eu deixo isso aí, mas eu falei que ele pode solicitar DRF de origem, apresentando as provas necessárias, a correção de sua declaração com a exclusão do rendimento que alega não ter recebido. Não pode? Depois que a gente acabar o julgamento aqui, ele não pode na DRF pedir retificação? Mas ele está pagando, assim ele está pagando em dobro. Como assim? Como pagando em dobro? Porque tá sendo, ele declarou a mais lá. Tem uma fonte pagadora que ele declarou, e ele alega que aquilo não recebeu, mas isso não faz parte desse processo. Sim, mas isso está sendo cobrado dele. Espera, ele só alega no recurso? Não, Ele alega na impugnação. Mas é porque não faz parte do lançamento. Mas a DRJ foi totalmente omissa? Não falou numa linha? Não. Parece que não. Porque se ele só tivesse alegado agora no recurso, aí teria lógica. Ele não ele fala que ela, inclusive, que ela não se manifestou sobre isso. Folha 5. São 3 fontes pagadoras. Ele informou 2 na primeira. Depois ele manda uma retificação informando 2 outras. Mas sendo que uma delas ele alega que foi indevidamente. Mas aí ele apaga as 2 primeiras. E o lançamento foi omissão de rendimento só em relação às 2 primeiras. Mas então, se realmente há um equívoco nessa quarta fonte... Da Vanderlei lá. Vamos chamar assim na Câmara, né? Se é um equívoco na quarta... Prefeitura Municipal de Vanderlei, acho. Não é a Câmara? A Câmara Municipal de Vanderlei, certo. Isso. Se é um equívoco nessa quarta fonte, que é a Câmara, esse valor que ele declarou poderia ser aproveitado para reduzir a omissão dele. Se realmente há um equívoco, eu não sei se tem. Pois é, e aí? Isso que ele diz. Isso que ele diz, não foi apreciado? Sim, não foi. Até para dizer que não poderia retificar em sede de impugnação, coisa e tal, algo desse tipo. Mas a DRJ, ao que parece, nada disse. Não disse. Porque como é que ele vai provar agora? Como é que ele vai provar que não recebeu? Pois é prova negativa, né? Como é que ele Talvez vai? Ele vai ter que pedir a fonte pagadora para dar uma declaração para ele que não pagou nada para ele naquele ano. Porque a Câmara, mas a Câmara é obrigada a DIRF, né? Talvez não tenha tido, mas como ele declarou, o fiscal não... Isso, então essa é a questão, né? Por isso que ele fala na diferença, né? Sim, mas por isso que eu fico com pena e coloco o último parágrafo lá, que eu falo, com os documentos, ele pode pedir a retificação no DRF de origem. Só que eu quero confirmar se isso está no calendário 2005, mas o que vai adiantar isso? Agora, em 2021? O que vai adiantar, presidente? Mas ele só vai ser cobrado desse imposto agora. Qual? 2005, depois do nosso acordo. Só que é uma revisão de ofício? É. Mas ele levou a questão para a apreciação do contencioso, ele levou? Levou. Mas isso não foi objeto de lançamento. Não, isso é verdade. Não foi objeto de lançamento, mas é um argumento de defesa. Tem que ser apreciado pela DRJ. É um argumento de defesa. É um argumento de defesa porque ele diz, olha, já tem um valor aí que é a mais, né? Então, aproveite esse valor. Acho que ele fala até que recolheu a diferença, né? Não, aí ele recolheu a diferença em relação às 2 omitidas. Nossa! Excluindo essa. Então, ele fez esse cálculo, né? Uhum. Ele tira a Vanderlei e inclui as 2. E aí recolhe o que ele entendeu como devido. Isso. O que vocês sugerem? Não tem motivação o voto aqui.
Como não tem motivação? Negativa de prestação jurisdicional. O sujeito passivo foi cientificado por via postal, apresentou impugnação, preenchidos os requisitos de admissibilidade. A notificação diz respeito à omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações do trabalho recebidos no decorrer do ano conforme legislação. Transcreve a legislação. Por todo o exposto, e considerando tudo mais que nos autos consta, voto pela improcedência da impugnação. Não tem motivação. Não, motivação foi. Motivação concreta, como é que ela entende que essa legislação se aplica? Por quê? Não diz nada. Não. Ela falou, essa A decisão é nula. Ele reconhece que ele omitiu, ele reconhece, não tem muito o que motivar mesmo não, Pinheiro. Ele fala, realmente, essas duas fontes pagadoras existiram e na hora que eu entreguei a retificadora eu não encontrei. É só, presidente, é que reconhecer a omissão é um aspecto. Agora ele diz, eu reconheci a omissão, só que tem um excesso lá que eu já declarei. Então, mas eu declarei errado. Isso, vamos fazer um encontro aí e eu devo a diferença. Sim, é isso que ele quis. Então, esse assunto, ele está totalmente não foi abacado. É compatível com a discussão, né? Ele é compatível com a discussão. Mesmo não fazendo parte do lançamento. Aí é que tá, isso já é uma análise de mérito. A DRJ é que tem que dizer isso, não a senhora. Eu entendo que essas situações assim, seria possível... Da DRJ baixar uma diligência e retificar o lançamento. Confirmar que não houve aquele GIF para aquela fonte pagadora? Não, seria possível fazer um ajuste aí nesse lançamento, né? Concluindo que não tem aquela fonte, mas já declarou, até porque ele não vai poder pedir restituição, né? Não, pois é, mas por isso eu coloquei a última frase lá em amarelinho. Agora, vocês têm que cancelar o acordo DJ para o DJ se manifestar de novo sobre essa parte? Eu queria já matar o problema. É porque ele traz essa situação. E como ele vai produzir a prova dele? Prova negativa, né? Ele tem que falar que não recebeu. Pois é, essa situação, porque se fosse uma prova que ele faz a alegação e aí ele tem como produzir a prova, poderia se dizer, não, fez a alegação sem prova. Mas nessa situação, que prova que ele teria que produzir? A declaração da Câmara Municipal, que é um órgão público, não é? Que ele pagou, no caso. Ele vai dizer que não pagou nada, que não teve vínculo. Pode nenhum. ser, ou a DIF, né? Teria alguma coisa assim, né? Assim, É uma declaração da pagadora, na minha opinião. Porque DIF não deve ter, obviamente. Não, é só que, às vezes, por exemplo, eu não sei, ele pode ter algum relacionamento lá, né? Alguma relação assim, mas às vezes pode ser difícil. Não sei, essa é uma possibilidade de decisão. Outra pode ser também dizer que não integra a LID, mas quem tem que dizer isso é a DRJ. Aqui é meio complicado. A decisão é muito lacônica. O voto é totalmente lacônico. Eu, para mim, particularmente, integra a LID, doutor Pino. Então, uma defesa indireta de mérito, no caso do lançamento. Exatamente, é a defesa dele, é uma defesa, na verdade, é indireta, porque... Ele reconhece os fatos que eles são imputados, mas traz um novo fato que impossibilita o lançamento da forma como foi feito. Exatamente. Então, o que é? É anular o acordo da DRJ para ela apreciar o argumento sobre o valor recebido da Câmara, Câmara Municipal de Vanderlei? Ou faz diligência. É porque voltar ali... Não dá. Para fazer diligência, para não anular, teria que aplicar a teoria dos motivos determinantes. Da causa madura. A causa não está madura, teria que fazer diligência, então tem que necessariamente anular. O que vocês acharem aqui, porque eu também acho que se ele tem esse erro, ele faz jus, tanto é que eu pus o último parágrafo aí. Cessou defesa. Mas eu pensei que eu pudesse já julgar e quando descesse, se ele provasse, a DRF fazia a retificação de ofício. Entendeu? Foi isso que passou pela minha cabeça. Não vou fazer. Bom,
Então, o que vocês acham que é mais prudente aqui? Que eles não vão fazer? A diligência nesse momento para poder... Não, a diligência eu entendo que não, é o caso de anular. Mas aí ele tinha que já ter produzido essa prova. Falando, a declaração já devia estar juntada. Mas essa análise vai ter que ser feita pela DRJ. Então tá. Então você está sugerindo anular? No meu entender, a causa não está madura, demandaria diligência. Anular o acordo de primeira instância. Anula. Para apreciar o argumento sobre a Câmara Municipal de Vanderlei. Sim. Tudo bem. Eu não vejo problema, não. Cerceou, não analisou um argumento. Mas é porque não compunha a lide, né? Mas assim, não compunha assim, não foi objeto de lançamento. Então acho que por isso eles nem deram bola. Não, mas tem que dizer isso. Com todas as letras, não dá para não dar bola. É isso? Então tá. Então eu vou só ajustar meu voto aqui para anular e determinar o retorno dos autos para proferir nova decisão avaliando esse argumento. Eu estou só olhando o recurso voluntário aqui. Tá. Eu queria já dar cabo disso, mas realmente talvez não dê mesmo. Não, porque essa ideia que não compõe o lançamento, para mim é equivocado, que é uma defesa. Uhum. É equivocado, é uma defesa dele. Aí, que pode ser tratado no processo administrativo. O que não é correto é manter... Nem que seja para dizer que não compõe a lide, de acordo com o entendimento do jogador. Não, essa parte sim. Tem que dar uma satisfação, mas essa resposta para mim estaria correta. Até porque se ficasse comprovado que o rendimento não existe, por que vai cobrar um débito? Por que vai cobrar algo que não existe, né? Agora é complicado que eu acho que ele não juntou nenhum documento para já mostrando que aquilo não existe. Já devia ter juntado, né? Mas, por exemplo, se eu tivesse acesso, nós tivéssemos acesso à DIF. A gente talvez não ia achar. Não achamos a DIF. A gente, tem um indício. Pode ser que não. Aí é o convencimento do julgador. O DRJ tem esse acesso. Impulso oficial, verdade material. Agora, a DRJ vai fazer isso? Vai depender do julgador. Menos ou mais consciente. É verdade. Então, eu acho que eu vou mudar para isso aí. Eu vou anular, mandar descer para ela apreciar esse argumento dele Eu só estava aqui verificando o recurso para ver se o contribuinte realmente ele questiona isso, né? Que não foi apreciado, né? Sim, página 61. Com esses fundamentos, argumentos que provido presente para anular a decisão proferida por ausência de fundamento. Agora, que fundamento seria esse? Até porque a doutora Miriam falou no voto dela, né? Esse é o fundamento, não é? Eu só li a conclusão aqui dos requerimentos, eu não li o restante. Não, gente, eu concordei. Eu acho que a DRJ tem que apreciar. Então eu vou determinar o retorno dos autos de origem para apreciar esse argumento que ele alega que não foi apreciado. É isso. Podemos votar dessa forma? A relatora deixou de apreciá-los, proferiu decisão sem fundamento. Não vou falar, não. Vou falar para apreciar o argumento sobre o valor recebido da Vanderlei, porque tem a ver com o mérito. Na verdade, apreciar é uma matéria de defesa, né? Exatamente. É uma matéria de defesa porque ela uma vez em processo, pode até sugerir, uma vez que fosse constatado que o rendimento não existe, né, poderia, né, há a possibilidade de fazer um ajuste, né? A possibilidade existe. Se vai se defender essa tese é outro ponto, mas a possibilidade existe. Se eles vão dar também, eu não sei, né?
Da minha parte, como está expresso aqui no recurso voluntário, realmente, então não dá para se omitir da nulidade, né? Eu acompanho, da minha parte eu acompanho. Para anular e para apreciar esse... Retorna a instância, primeira instância, para proferir nova decisão. Ok. Uhum. Acompanha nesses moldes. Eu entendo que, de fato, há falta de fundamentação nesse acordo. Para a solução da lide, haveria necessidade de diligência, portanto, a causa não está madura, e é o caso de se decretar a nulidade e determinar a análise dos argumentos não apreciados. Então, nesses termos, acompanho a relatora. Acompanho a relatora. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para anular a decisão de primeira instância, determinando o retorno dos autos para proferir nova decisão. Certo? E os termos vai ser esse, não ter apreciado esse argumento dele aqui, que é o valor recebido da Câmara Municipal de Vanderlei. Tá bom? Vai falar no sentido de que não é possível imediato julgamento para afastar o 1013 do CPC? Como é que é? Desculpa. Afastar a hipótese de imediato julgamento aqui. Dando porque haveria necessidade de uma diligência. Uhum. Não será possível o imediato julgamento. Não se aplica o 1013 do CPC. Tá, vou vir. Que possibilitaria o imediato julgamento, porque uma das hipóteses lá é falta de fundamentação. Né, e o tribunal pode julgar de plano desde que a causa estivesse madura, e não está. Entendi. Ótimo, obrigada. É isso aí. Tá? Então tá. Tem uns casos que a gente pega, acho que é meio... Bom, o outro na sequência aí, qual que é? Peraí. 95, a maioria, meu também. Aqui teve rendimento de aluguel, tá, vamos ver. Então, compensação indevida de carnê-leão, omissão de rendimento de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, com imposto retido na fonte, e omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes de 65 anos ou mais. Em impugnação, o contribuinte alega que é portador de cardiopatia grave, que não omitiu rendimentos, pois informou os aluguéis no local dos rendimentos tributáveis. Fatos que serão corrigidos quando puder apresentar a declaração retificadora. Informa que os valores recebidos do INSS e da Universidade Federal do Ceará são rendimentos de aposentadoria isentos por ser portador de moléstia grave. TJ Fortaleza julgou improcedente de impugnação. Consta do voto do acordo de impugnação que o contribuinte não contestou a infração relativa ao carnê-leão. Então, isso aí já foi. Certificado do acordo apresentou o recurso contém síntese. Transcreve a impugnação, acordo de impugnação. Diz reafirmar os argumentos apresentados na impugnação e que os documentos juntados comprovam que à época, o contribuinte à época, hoje ele já é falecido, é cometido de cardiopatia grave, portanto isento. Requer a extinção do crédito tributário. Eu conheço o recurso e faço uma introdução, falando que conforme no acordo recorrido, a parte do carnê-leão não foi impugnada. No mérito, eu falo da isenção, para chegar no meu padrão, para chegar na cardiopatia grave. No presente caso, conforme já apreciado na acordo recorrido, o fato de ser contribuinte portador de moléstia grave relacionada em lei não restou comprovado por laudo emitido por serviço médico oficial. Eu cito o trecho do acordo recorrido. Em relação à alegação de era portador de moléstia grave, observa-se que o contribuinte apenas juntou os autos, dois atestados médicos, por 16 e 17, afirmando que o mesmo era cometido de cardiopatia grave. Observe que os referidos atestados não são de serviço médico oficial, então não tem um laudo. E desta forma, mesmo que os rendimentos recebidos sejam de aposentadoria, o que também não restou comprovado nos autos, não há como se acolher o argumento de isenção por ser portador de moléstia grave e em faixa não ter sido apresentado laudo emitido por serviço médico oficial. Quanto aos rendimentos de aluguéis, o contribuinte alega que declarou na ficha errada. Tal fato não muda a natureza tributável de tal rendimento, sobre o qual deveria ter sido apurado imposto de renda. Então, o aluguel também paga, e logo se o contribuinte recebeu rendimentos provenientes de aluguel, deve submeter-los à tributação. Salientes que, mesmo que o contribuinte fosse comprovadamente portador de moléstia grave, tal rendimento não estaria sujeito à isenção prevista em lei, por não ser decorrente de aposentadoria, reforma ou pensão. Então, eu nego provimento. Ele queria que tudo fosse isento, tanto os rendimentos lá e mais os aluguéis.
Quando fala em ficha errada, ele colocou no rendimento tributável. Rendimento tributável é de pessoa jurídica. Ele fala que colocou em ficha errada. O que ele quer dizer com isso? Acho que ele declarou como isento. Peraí. Ou ele colocou como rendimento de pessoa física, não sei. Não colocou, não. Se ele ofereceu a tributação de uma outra forma... Não, mas não ofereceu, não. Porque ele alega que é portador de moléstia grave. Ele fala que é rendimento isento. Ele informou os aluguéis no local dos rendimentos tributáveis. Mas deveria isso mesmo, não é? Aluguel recebido de pessoa jurídica no rendimento tributável, não é não? Não, aluguel recebido de pessoa física ou jurídica são rendimentos tributáveis, mas em quadros diferentes, né? Pois é, pessoa física naquele quadro... Não, aluguel é sempre no quadro da valores recebidos a título de aluguel, não é? Seja físico ou jurídico. Pessoa física vai para a pessoa física. Se for jurídica, entra como jurídica. Tem essa distinção. Sim, mas não é no quadro 1 lá, de rendimentos recebidos de... Pode ser. Se for pessoa jurídica. Mas então houve essa omissão e ele fala que informou no quadro errado, mas ele alega que é isento. Tanto é que o fiscal lançou e colocou o imposto retido na fonte compensado. Porque a dúvida que surgiu, assim, ficha errada, porque se por acaso fosse um rendimento de uma pessoa, que era para estar no quadro de pessoa jurídica, ele informou no campo de pessoa física, ele ofereceu a tributação. Sim. Se era para estar na pessoa física, ele colocou como pessoa jurídica, ele também ofereceu a tributação. O que pode acontecer aí nesse caso é não ter recolhido o caneleão. Só essa dúvida, com ficha errada, um tema que ficou... Eu estou entendendo que ele disse que colocou na ficha errada porque talvez ele entendesse que ele era isento. Ele colocou como rendimento tributável e ele entende que era isento. Tá. Então é isso. Não, como assim ele colocou como rendimento tributável? Mas é omissão. Ele disse que não omitiu o rendimento, pois informou os aluguéis no local dos rendimentos tributáveis. Então ele ofereceu a tributação. Ofereceu. Eu estou entendendo que ele disse que colocou na ficha errada, porque ele entende que esses rendimentos não são tributáveis, são isentos, por conta da moléstia grave e tal. Então ele declarou como isento. Ele declarou como isento. Ele declarou? Não, estou entendendo assim, eu estou entendendo que ele acha que é isento, por isso que ele não deveria ter colocado como rendimentos tributáveis, como ele colocou. Ele acha que ele deveria ter colocado como rendimentos não tributáveis. Mas doutor André, se ele colocou, aonde está a omissão? Não, como isento? Se é rendimento tributável e ele informou como rendimento isento. Não, ele informou como rendimento isento, é isso? Vou olhar agora, eu vou ter que olhar. É porque aqui na folha, não dá para ver qual é a folha aqui do voto, tem dizendo que ele informou como rendimento tributável. Deixa eu dar uma olhada. Eu não achei no recurso a palavra ficha, quando eu faço busca. Deixa eu dar uma olhada nesse processo. Tem impugnação. Essa parte dos aluguéis, né? Eu vou dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada, eu vou dar uma olhada aqui, 95, tá? Vamos pôr uma vista de mesa nele, daqui a pouco eu já dou a resposta. E na hora que der aqui. 95. Se não der hoje, eu trago amanhã. Na sequência, Cleberson, 96. Aqui. Você já achou coisa? Eu achei que os aluguéis foram devidamente informados, destarte no local dos rendimentos tributáveis dos serviços de pessoas físicas e do exterior pelo titular, ocorrendo apenas um mero engano na alocação desses rendimentos que deverá
sofrer normalmente a devida correção através de competente declaração retificadora, quando assim for oportunizado pela Receita. Ele declarou na ficha de pessoa física? Rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas do exterior. E o aluguel referente a Infraero e construtora, uma vez que a totalidade desses valores foram recebidos repetidos a título exclusivamente de aluguéis. Ele já então, declarou... o enquadramento, pelo que eu entendi, na letra B, que está lá na página... Que página é essa aqui? Deixa eu localizar. Ih, não está. Na terceira página do recurso, letra B, fala sobre isso, sobre esses aluguéis. Depois, na C, fala de Parque das Falésias, construtora Andrade Gutierrez, aluguéis que estariam em rendimentos recebidos de pessoas físicas. Se é de fato isso daqui, essa alocação aqui, se é de pagamento de jurídica, na rendimento tributáveis de física, está alocado errado. Eu vou ter que olhar. Deixa eu olhar. Vamos para o próximo, não perder tempo com isso agora não. Eu olho e trago a informação. O próximo, Cleverson. Então, é o item 96. Tem como recorrente Carlos Francisco Rosa. Esse aqui, ano calendário 2008, exercício 2009, a fiscalização apurou omissão de rendimentos do trabalho assalariado recebido de uma fonte pagadora. Valor 581.864. Essa revisão fez reduzir o imposto a restituir. A decisão de piso, o acordo de primeira instância, considerou improcedente impugnação. No recurso voluntário interposto pela pessoa física, são alegados os seguintes argumentos. Os valores supostamente omitidos são decorrentes de indenização recebida em razão do seu desligamento da empresa e demais verbas rescisórias. O contribuinte declarou os valores no campo rendimentos isentos e não tributáveis, de sorte que a fundamentação utilizada na notificação não corresponde à realidade dos fatos, tendo em vista que os rendimentos não foram omitidos. Os valores recebidos não representam acréscimo patrimonial ou conteúdo econômico, já que tem a finalidade de reparação de um dano. O dano sofrido, no caso, está associado à impossibilidade de exercer sua profissão por 2 anos, conforme instrumento de compromisso de confidencialidade e de não concorrência. Ficando impedido de trabalhar no segmento químico em que atua. Bem, então aqui, eu conheço o recurso, envolve um valor recebido no término do contrato de trabalho para que essa pessoa, de um cargo alto escalão numa empresa na área química, uma empresa importante, relevante nesse segmento, na rescisão, fizeram um contrato para que não divulgasse informações que ele adquiriu, né, informações industriais, técnicas sobre as atividades da empresa durante o tempo que foi empregado, não divulgasse, né, confidencialidade, e também para que não, nos próximos 2 anos, não fosse contratado, não prestasse serviço para outra empresa concorrente. Né? Basicamente é isso. Aí ele recebeu um valor. Esse valor está sendo discutido a natureza dele.
Então, em 17 de abril de 2009, a fonte pagadora emitiu comprovante de rendimentos relativo ao ano calendário 2008, indicando como rendimentos tributáveis 1 milhão e mais esses reais aí. Uma semana depois, a fonte pagadora retificou de 1 milhão para 300 mil. Tá? Aí foi feita uma diligência fiscal e a pessoa jurídica, a fonte pagadora, explicou as divergências e destacou que houve equívoco na redução, nesse 1 milhão para 300. E disse que, na realidade, o valor correto para os rendimentos tributáveis seria 683 mil, enquanto os rendimentos isentos seriam equivalentes a 638 mil. E tudo isso ela fez a discriminação, está nas páginas que eu indico. No dia 10 de 4 de 2002, ou seja, depois dessa resposta, a diligência já providenciou a retificação do comprovante de rendimentos. O contribuinte, por outro lado, ele declarou como rendimentos tributáveis recebidos da empresa um montante de apenas 101 mil, rendimentos tributáveis, né? E informou como rendimentos isentos e não tributáveis 1.496.000, em origem indenizações por rescisão do contrato de trabalho. Vejam que os valores eles não são exatamente os mesmos, né? Logo, mas é possível já de pronto concluir que a situação configura tanto omissão quanto classificação indevida de rendimentos. Porém, tal aspecto não se mostra relevante no presente caso, já que o procedimento de revisão da declaração da pessoa física resultou apenas na redução do saldo a restituir do imposto de renda. Ou seja, não houve a questão da multa, né? De ofício. Com efeito, o imposto de renda incide sobre rendimento bruto, decorrente do capital do trabalho de ambos, e ainda sobre os acréscimos patrimoniais não correspondentes a rendimentos declarados, sendo suficiente o benefício do contribuinte de qualquer forma em qualquer título. O apelo recursal insurge contra a inclusão da base de cálculo do imposto de renda da parcela acordada no instrumento de compromisso de confidencialidade e de não concorrência. Eu indico as páginas para consulta, caso necessário. Em síntese, o recorrente, como ex-empregado da empresa, no qual exerceu cargos de nível de diretoria por 10 anos, assumiu o compromisso de não atuar direto ou indiretamente, pessoalmente ou mesmo através de empresas ou de terceiros no segmento e em áreas de negócios exploradas pela pessoa jurídica ex-empregadora. Isso por um período de 2 anos, contados da assinatura do termo. Também se comprometeu a não divulgar qualquer informações que tenha obtido enquanto executivo da companhia. Em virtude do pacto assumido, a pessoa jurídica pagou ao recorrente o valor bruto de 450 mil, confirmado em termo próprio denominado transação extrajudicial. Pois bem, no presente caso, o valor percebido pelo contribuinte não resulta de imposição normativa expressa em lei, convenção ou acordo coletivo. Expressa, prevista em lei, convenção ou acordo coletivo, mas decorre de mera liberalidade do empregador, concedido voluntariamente, com fundamento em cláusula estipulada em acordo entre as partes ao termo do contrato de trabalho. O conceito de indenização está ligado à reposição ou compensação por um dano. Apenas as indenizações que não impliquem acréscimo patrimonial para o beneficiário, com aumento de riqueza, estão livres da tributação do imposto de renda, ressalvadas as hipóteses de isenção ou não incidência da lei. O valor recebido representa uma indenização com finalidade de compensar a riqueza que o funcionário deixaria de ganhar em decorrência do compromisso assumido com o ex-empregador. É dizer, que não tem o propósito de restabelecer o patrimônio material que havia sido diminuído. É uma espécie de lucro cessante, né? Por força da legislação tributária, a indenização, aviso prévio, pago na rescisão do contrato, são excluídos dos rendimentos tributários até o limite garantido por lei trabalhista, de CID, convenção, homologado pela Justiça. Isso está lá na lei, né?
Acontece que a hipótese dos autos é claramente distinta, não estando abrangida pela isenção incidência. Aliás, aí eu trago, já trouxe no mês passado, se não estou enganado, na reunião passada, precedente julgado no rito dos recursos repetitivos do STJ, que trata dessas verbas pagas por mera liberalidade do empregador. E mais especificamente agora, eu trago aqui uma decisão, não é em repetitivo, recente até, do ano passado, que o STJ considera os valores recebidos por esse funcionário de alto escalão, em razão dessas cláusulas de confidencialidade, não concorrência, como acréscimo patrimonial, ou seja, deve ser submetidos ao imposto de renda. É uma decisão da primeira sessão. Mas sim, foi julgado na sistema... não, desculpe, é só a menção aqui na emenda. Ela não é, como disse, uma decisão em repetitivo, mas é um posicionamento que eu identifiquei do STJ, especificamente sobre esse tipo de verba, inclusive citando o recurso especial de irrepetitivo, que é um dos dois que eu transcrevo no meu voto, que é o tema repetitivo 139. Então, a parcela recebida pelo contribuinte constitui rendimento tributável com incidência de imposto de renda na fonte, de renda da pessoa física. Assim, eu estou conhecendo o recurso e negando o provimento. Raide. Esse é um caso, não lembro de ter julgando, né, a gente julgado. Estava vendo aqui a decisão do STJ, e ela foca mais na questão da liberalidade, né, doutor Cleberson? Exatamente, doutor Raide. A liberalidade, inclusive, ela faz referência ao repetitivo, né, que é o primeiro que eu cito, né? Essa ideia de liberalidade, quando o pagamento não decorre de uma imposição normativa da lei, ou de uma imposição normativa no sentido de acordo coletivo ou convenção coletiva, configurando mera liberalidade, simplesmente, e um acordo entre as partes, entre empregador e empregado, no meu entender, configura mera liberalidade, ele não está livre do imposto de renda. Então, só uma coisa, doutor Cleberson. Nessa parte aqui do seu voto, que fala, essa primeira parte desse parágrafo, o valor de 450 mil representa indenização com finalidade de compensar a riqueza que o funcionário deixaria de ganhar em decorrência do compromisso assumido com o ex-empregador. Aqui não está dizendo que é uma indenização, não. Pois é, mas é o que eu digo num parágrafo mais abaixo. O conceito de indenização está ligado à reposição e compensação por um dano. Apenas as indenizações que não impliquem acréscimo patrimonial, com aumento de riqueza, estão livres da tributação. Não é pelo fato de ser uma indenização, eu penso assim, né? Não é pelo fato de ser uma indenização que está livre de imposto de renda. Porque a indenização ela pode ter a finalidade de compensar, como é o caso aqui. E não Mas, na verdade, não é uma indenização, ele assumiu uma obrigação. Ele está sendo pago para não concorrer e para não se utilizar das informações que ele obteve ao trabalhar por 10 anos. Isso, essa visão chama remuneração. Nem tem natureza indenizatória. A visão do STJ foi nesse sentido, né, de que não estaria indenizando o indivíduo, mas apenas pagando pela proteção e que se teria daquela informação. Então, o foco seria distinto, e não se trataria, portanto, de uma indenização. É porque se pensa como indenização, sempre indenização
só pode ser conceito de reposição. Eu penso que pode se utilizar o termo indenização quando é compensação, nesse sentido, né? Mas se o termo indenização pode causar dúvida, então eu posso mudar aqui, porque para mim a indenização não é só reposição. Ela não tem só o conceito de reposição. Indenização também pode ter um conceito para compensar. O senhor explica embaixo, né? Estou compensando essa obrigação, então, no caso, conforme foi dito, uma obrigação que eu assumo de não concorrer, de manter confidencial as informações. E é um reforço, porque o próprio contrato de trabalho, né, uma vez rescindido, já tem dentro de si essa ideia de não se utilizar indevidamente das informações que foram obtidas através do vínculo. Né, então é um reforço ainda da própria natureza trabalhista do vínculo que está se encerrando. E não é uma obrigatoriedade, né? Esse contrato pode ser firmado ou não. Sim. A pessoa pode estipular ali o valor que deseja para celebrar esse contrato. Certo, correto. Entendi. Eu acompanho o relator. O Dr. Kleberson vai fazer essas modificações, retirando essa ideia de indenização que ressaltou a doutora Andréia? Eu vou alterar esse parágrafo 450 para dar ênfase, então, que representa... Eu vou tirar o termo indenização para associar com uma ideia que é uma obrigação assumida, né? Uhum. Representa uma retribuição por uma obrigação assumida. Ok. Né? Eu acompanho. Nessa ideia, mas a ideia da indenização eu mantenho, que a ideia nem sempre... A ideia de indenização não está só associada à reposição. Necessariamente, né? Necessariamente, isso eu mantenho, porque eu entendo dessa maneira que pode ser por compensação, e aí é acréscimo patrimonial. Tá, acompanho. Peraí, onde é que tá? Raiz, Pinheiro, tá, Andréia, ok, Matheus sim, Rodrigo sim, Matheus. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento. 97, Raiz. 97, mudamos o assunto, apesar de tratar de imposto de renda da pessoa física. Aqui é omissão de rendimentos de pensão judicial, bem como a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão em relação ao exercício 2006. Transcrevo os fatos geradores constantes do auto de infração, apresentou impugnação da RJ em Belém para poder julgar procedente o lançamento, intimada com a decisão recorrida, autor apresenta o recurso voluntário, as folhas aqui mencionadas, procurando demonstrar a improcedência que transcrevo as alegações da contribuinte e passando diretamente para o voto, o recurso é tempestivo que conheço, preliminar, ela aduz aqui a nulidade pela autoridade ser incompetente, aduz pela incapacidade do agente fiscal, tendo em vista que é domiciliado em Juiz de Fora, Minas Gerais, e a fiscalização ocorreu no Rio de Janeiro, ou seja, se deu em local indevido. Eu que transcrevo o artigo 142 do CTN, bem como a Lei 10.593, no seu artigo 6º, e digo, não existe uma legislação que rege a atuação da RFB, qualquer limitação territorial da competência dos auditores fiscais para atuação em ações fiscais e tampouco norma que determine que a instauração da ação fiscal deve ser realizada na unidade mais próxima do domicílio do contribuinte. Seja o auditor fiscal autoridade competente para a prática do ato de lançamento em âmbito nacional, constituía requisito para o exercício de sua atividade que o agente estivesse devidamente amparado por ordem específica, representado pelo MPF. Aí transcrevo o artigo 2 do decreto 3724. Em caso vislumbre a existência de MPF, devidamente assinado digitalmente pelo delegado competente, dirimida a controvérsia acerca da questão em tela,
há também a súmula 27 do CARF, que dispõe, aqui transcrevo, sobre a validade de lançamento formalizado por auditor fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo. Portanto, rejeito a preliminar. Em relação ao mérito da omissão de rendimentos recebidos, ou seja, da pensão recebida por dependente, aqui é aquele caso clássico onde a contribuinte declara como dependente seu filho que recebe pensão do ex-cônjuge, do pai, obviamente, né? Só que deixa de informar na sua declaração esses rendimentos, ou seja, omite. Eu trago aqui toda a legislação pertinente, o artigo 5º do decreto 3.000, bem como 54, e continuo dizendo que cabe a contribuinte declarar como rendimentos recebidos a pensão recebida por dependente, né? Em relação à multa isolada, acumulada com a multa de ofício, eu afasto na linha da súmula CARF 147. Da multa de ofício, ela questiona a multa de ofício propriamente dita, né? Princípio do não confisco, eu cito a súmula CARF número 2. Portanto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário para rejeitar a preliminar e no mérito dar-lhe parcial provimento apenas para excluir a multa isolada por falta de recolhimento do Carnê-Leão. Ok. Cleberson. Essa multa isolada foi da pensão, é? Doutor? Exato, doutor Cleber, foi da pensão. Eu acompanho o voto do relator. Acompanho. Eu também. Então, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e no mérito dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a multa isolada por falta de recolhimento de Carnê-Leão. Então, este foi 97, 98 também foi retirado de pauta, 99, Raíde de novo. Deixa eu abrir aqui. Afonso Henrique, final 2010, 59. Imposto de renda da pessoa física, decorrente da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas, além de compensações indevidas de imposto de renda retido na fonte, bem como Carnê-Leão, em relação ao exercício 2009. Aqui eu transcrevo os fatos geradores constantes no caso da notificação de lançamento. O contribuinte regularmente intimado apresentou impugnação. Por sua vez, a DRJ em Campo Grande entendeu por vez julgar procedente em parte, restabelecendo a compensação com Carnê-Leão, tá? Mantendo o restante das infrações. Regularmente intimado conformado com a decisão recorrida, o autor apresentou recurso voluntário, repisando as alegações da impugnação, especificamente quanto à nulidade da autuação por ter a decisão de piso superado. Ele inova apenas nesse ponto, por ter a decisão de piso superado o prazo de 360 dias, bem como a nulidade por falta de documentação. Em relação ao mérito, repisa as alegações, motivo pelo qual adota o relatório da DRJ, que é aqui transcrevo, e vou repetir no mérito, no voto, portanto, deixo de ler para os senhores. Das preliminares, nulidade do prazo de julgamento, eu cito aqui a norma 24 da Lei 11.457, que é meramente programática, não havendo combinação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento. Vale salientar que o crédito tributário é constituído no momento da lavratura do auto de infração, sujeito à revisão com base em decisão do processo administrativo. Por fim, observa-se em complemento a falta de sanção quanto ao descumprimento do prazo impróprio estabelecido pela norma 24 da Lei 11.457, que mesmo nos casos em que o contribuinte se socorre do Poder Judiciário para vir de fazer valer o cumprimento deste prazo,
as decisões operam no sentido de determinar a realização da análise, nunca no sentido de realizar qualquer exclusão de juros e ou parte dos créditos tributários de dívida, ou seja, nulidade. Portanto, a faixa preliminar pleiteada. A ausência de documentação, essencialmente direito de defesa. O contribuinte alega que não há nos autos os documentos que suportam o lançamento, sendo prejudicado o exercício do direito do contraditório em defesa. Aí eu trago aqui a legislação, artigo 142 eu cito. O que mais eu falo aqui? No final eu cito. Ademais, verificar a documentação encontra-se anexada aos autos, especialmente as mencionadas DIFs, mesmo que tenha sido juntado pelo próprio contribuinte, não há qualquer prejuízo. Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitado, pois não há inobservância dos artigos 54, decreto 7235, 142 do CTN e demais. Passando para a análise do mérito da omissão de rendimentos. O lançamento resultou da omissão de rendimentos provenientes de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas. Aí eu cito aqui a legislação pertinente, antes de adentrar ao mérito da questão, e digo, verifica-se, pois, de que, de acordo com a legislação de regência, a alocação de imóvel constitui rendimento tributável para fins de tributação pelo imposto de renda. No caso em exame, em se tratando de várias fontes pagadoras, faremos análise de forma individualizada como segue. Itaipava Tintas Limitada. Com o objetivo de comprovar suas alegações, o interessado apresenta os recibos de pagamento dos aluguéis das folhas 31 e 32, porém os valores não coincidem com os declarados em DIF, apresentado pela fonte pagadora. Ademais, o recorrente não comprova que, em janeiro de 2008, recebeu retroativamente o aluguel do mês de dezembro de 2007, como declaração da empresa ou extrato de sua conta bancária. Por isso, até prova em contrário, entendo que houve omissão de rendimentos no valor de R$ 335. Por fim, o próprio contribuinte aduz que possa ter ocorrido erro aritmético, tratando-se de uma diferença ínfima. No entanto, mesmo que um valor irrisório, tal diferença caracteriza a omissão de rendimentos. MZF, Comércio, Varejista de Artigos Eletrônicos Primeiro. O contribuinte concordou com a omissão apurada em relação à empresa Supra, portanto, deve ser mantida a integralidade da infração e da omissão ambiental. Quanto à glosa do imposto de renda retido na fonte, a autoridade lançadora considerou a compensação indevida no imposto de renda retido na fonte da empresa Madevan Madeiras, no valor de 5 mil e tal, SJL Matéria Construção, no valor 2 mil, Restaurante Facone, no valor 9 mil. Por sua vez, o contribuinte basicamente reprisa as alegações da defesa inaugural, sendo assim, peço vênia para transcrever a SES da decisão recorrida e adotado como razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado. O que disse a DRJ em relação ao tema? No caso, os documentos de arrecadação constantes dos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil comprovam um pagamento no valor de R$ 4.909 relativo ao código número 3208, efetuado pela Madevan, no ano calendário 2008. Mas o interessado se compensou o imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 5.727. Portanto, a compensação indevida constatada é R$ 97. O contribuinte não comprovou o imposto de renda retido na fonte relativa à fonte relativamente à fonte pagadora SJL, no valor de R$ 2.756, do qual se compensou, bem como a diferença constatada de R$ 9.000 da empresa Restaurante Falcone. Tampouco consta tais recolhimentos no sistema da RFB. Portanto, essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito bem fundamentadas, o motivo qual compartilho das conclusões desse modo. Resta claro que os recolhimentos não constam do sistema da Receita Federal do Brasil, ou seja, no presente caso, não basta a mera retificação da dívida para a comprovação da retenção. Caberia o contribuinte comprovar que sofreu tal desconto de retenção, o que, como dito pela decisão de piso, não restou configurado. Com amparo nessa linha de raciocínio, concluir que o lançamento tributário foi efetivado ao amparo legal. Por fim, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário para afastar as preliminares no mérito negado e provimento. O outro é dele também. Eu não lembro se é igual, doutor. Eu tenho que abrir lá. Olha, então, vamos botar isso. Cléderson. Acompanhe. Pinheiro. Acompanhe. Acompanho. André? André? Acompanhe.
4.000 rejeitados preliminares e no mérito negar provimento, 100. O 100 é o final 2010-12. Aqui, eu tomei outra decisão. Apesar de tratar da mesma infração, ou seja, omissão de rendimentos e aluguéis, além das compensações devidas de imposto de renda na fonte e Carnê-Leão, porque a DRJ restabeleceu parte da compensação com o IRRF, traga que as alegações do contribuinte basicamente são as mesmas e minha conclusão é diversa por quê? Eu estou convertendo o julgamento de diligência nos seguintes termos. A principal controvérsia apresentada no recurso voluntário gira em torno da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, especialmente em relação à fonte Caixa Econômica. Com efeito, a ação fiscal que culminou com a lavratura da presente notificação de lançamento foi realizada decorrente da inconsistência na DIRPF do contribuinte com as informações em DIF, conforme se tem notícias, através da descrição dos fatos constantes da peça inaugural, apurou-se a omissão de rendimentos aluguéis, conforme a apuração dos dados, se não vejamos. Aqui transcrevo. O contribuinte, por sua vez, aduz que declarou todos os rendimentos a título de aluguéis, não tendo recebido da Caixa Econômica Federal nenhum valor a este título, apenas decorrentes de aplicação financeira, sujeitos à tributação definitiva na fonte, anexando a correspondente DIF. A DRJ, ao analisar os autos e os sistemas da Receita Federal do Brasil, especificamente os valores recebidos à Caixa, assim se manifestou. E disse a DRJ. O contribuinte alega que jamais recebeu qualquer importância da Caixa Econômica Federal a título de aluguel. Somente aferiu desta instituição rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Porém, no sistema informatizado da RFB consta a DIF apresentada pela fonte pagadora ora mencionada, que comprova que no mês de abril o interessado recebeu como pagamento o valor de 19 mil e no mês de maio 20 mil. Pois bem, nota-se, no mínimo, divergência de entendimento e informações entre a DIF apresentada pelo contribuinte e informação constante no sistema informatizado da RFB. Apesar de evidente divergência, não foi juntada pela fiscalização, tampouco pela DRJ, a DIF que embaçou a notificação de lançamento, bem como a própria decisão de piso. Isso aqui depois eu corrigi. Não foi juntada pela decisão de piso, ficou mal redigido. Dessa forma, como a demanda envolve matéria de fato, para o deslinde da questão posta em julgamento e para maior segurança jurídica, necessário se faz a verificação das informações constantes no sistema informatizado da RFB, especificamente a DIF apresentada pela fonte pagadora Caixa Econômica Federal que embaçou o lançamento. Após a costada do DIF, quer dizer. Agora fica até na dúvida aqui. Estava falando em DIF e vinha falar em DAF aqui. Doutora Mira, pode me dar uma vista de mesa só para confirmar aqui, porque eu estou falando em DIF, na conclusão eu coloquei DAF, posso ter copiado errado aqui, só para ajustar. Tá, vamos fazer um intervalinho rapidinho, podemos? Aí, enquanto isso você ajusta, eu ajusto e a gente julga esses dois, tá bom? Eu vou ver aqui, tá? Então, vamos lá, intervalinho de 5 minutos, hein, gente, não demora não. Vamos parar a gravação, Alberto?